A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra que está no livro do profeta maior Daniel, capítulo 1 até o 2. Amém? A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o assitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvessem defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na linguagem dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a de Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus a Daniel graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos: Daniel, tenho medo do meu senhor. O rei determinou que a vossa comida e a vossa bebida, que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais, assim arriscarei a minha cabeça para o rei. Amém? Só até aqui, né? Essa palavra vem nos dizer o que, né? Que naquela época, no reinado de Nabucodonosor, né? Ele invadiu o palácio, né? E pegou lá o que? Esses jovens, né? Esses 3 jovens, né? Que era Daniel, Ananias e Misael e Azarias, né? Pegou eles para separar eles quando eles estavam cativos na Babilônia, né? Quando eles estavam presos, né? Só que o rei Nabucodonosor, o que ele queria? Ele queria jovens perfeitos, inteligentes e sem defeito, né? Então devemos estar assim na presença do rei, né? Na presença do Senhor devemos estar o quê? Limpo, instruído na palavra, né? E sem defeito, né? Sem os velhos costumes, né? Porque o defeito é aquela coisa que a gente carrega conosco, né? Muitas vezes não é na aparência, mas sim nos velhos costumes, né? E o rei Nabucodonosor não queria isso, né? Ele queria ensinar aquele jovem os ensinamentos da Babilônia, que eles fossem instruídos para quê? Para trabalhar no palácio, né? Eu vejo nessa palavra que não devemos trabalhar no palácio de qualquer jeito, que o Senhor não quer que fazemos a obra dele de qualquer jeito, né? Ele quer o quê? Que fazemos a obra da melhor maneira, de todo o coração, né? E mesmo que esses jovens estavam o quê? Estavam cativos, estavam presos na Babilônia. Eles foram para o exílio, né? Na qual Deus permitiu que eles fossem capturados, né? Só que eles escolheram, né, não contaminar com os manjares do mundo, né? O que seriam os manjares, né, do rei, né? E eles pediram para aquele eunuco se eles podiam comer só legumes
e água, né? O que seria, né? Porque quando a gente está no mundo agora, né? O que vem para nós, os manjares deste mundo, é aquelas coisas boas que agrada a nós, né? Que enchem os nossos olhos, enche a vossa alma, né? Esses são os manjares, né? Porque o inimigo não vai oferecer qualquer coisa, coisa feia, né? Coisa ruim, amarga pra gente. E se o mundo nos oferece as melhores coisas, as melhores comidas e as melhores situações, né? Não aquelas piores, né? Porque o inimigo sabe o que os nossos olhos desejam, o nosso corpo pede, né? Então ele oferece aquilo que o nosso corpo quer, né? Então devemos fazer como Daniel e aqueles 2, 3 jovens, né? Negar esses manjares, né? E ficar com aquilo que Deus nos oferece, né? Aí você vira e fala para mim, mas Deus oferece só legumes e água para eles? Mas você nota que no final, quando eles foram apresentados ao rei, eles eram 10 vezes mais espertos do que aqueles que contaminaram com manjares e foram instruídos com a Babilônia. O que você quer dizer com isso, né? Se você estiver na presença e na direção do Senhor, você vai se dar bem, você vai ser mais esperto do que muitos que vivem no mundo que se acham que é esperto, mas estão afastados porque não conhecem o Senhor, porque a sabedoria daqueles jovens veio do Senhor e não veio do homem, né? Então eu falo para você, né? Recuse os manjares deste mundo. O que é o manjar? A sobremesa, as melhores coisas que vêm por depois. Recuse ela, que o pagamento melhor, a outra parte vai vir do Senhor para a tua vida, que é o conhecimento, né? Sabedoria. E eles eram viscosos, né? Jovens de boa aparência, bochecha rosada, né? Porque não se contaminaram, eles resistiram durante 3 anos, né? Então eles foram preparados, né? Então eles pegou e foi o que? Instruído conforme o Senhor, porque eles oravam, eles comiam aquela comida, mas estavam sempre na presença do Senhor. Então eu falo para você, nunca saia da presença do Senhor, mesmo que estiver passando dificuldade, problemas, situações estiver adversas na tua vida, permaneça como ficou esse Daniel e esses 3 jovens, né? Porque no final o Senhor vai dar solução para você. Você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria do Senhor, que a palavra do Senhor nos diz, né? Devemos receber e guardar na tábua do nosso coração a palavra, para onde o inimigo não pode roubar, né? E a palavra do Senhor também é lâmpadas para os meus pés, né? Ela que nos aquece de pé, nos aquece vivo, né? Porque se o nosso pé estiver fraco, estiver tombado, nós vamos cair, mas se nós estiver com a lâmpada para os nossos pés, a palavra, então vamos estar cheio do Espírito Santo, né? Então nesse momento eu falo para você, vale a pena recusar os manjares. Amém? Que Deus abençoe a cada um.